Bom dia, fiel. Boa semana a todos. Segunda-feira. Corinthians teve um ótimo final de semana na Copa do Brasil, se classificando com emoção a lá Corinthians nos pênaltis contra o América, semifinalista, como vocês sabem, enfrentará o São Paulo. Nesta segunda-feira tem sorteio para a gente saber se a decisão da vaga será na Neoquímica Arena ou no Morumbi, né? O Corinthians se classificou contra Remo, América e Atlético, sempre decidindo em casa, é importante decidir em casa. Mas enfim, vamos saber no sorteio. E importante também no brasileiro, já que o Corinthians folgou na rodada, né? Não tivemos Corinthians e Grêmio, nem Vasco e América, justamente por causa do confronto com o América na Copa do Brasil. E mesmo sem jogar, o Corinthians não foi pressionado pelos resultados em relação ao rebaixamento. Vou passar para vocês rapidamente os resultados. Vamos lá. O Corinthians, obviamente, não jogou. Deixa eu tirar aqui o inscreva-se no canal. Você vai se inscrever, né? Então eu vou tirar aqui para não atrapalhar os jogos. Tá tirado. Tivemos 8 jogos na rodada. Não está atrapalhando, vou deixar aqui, porque tem 8 jogos na rodada. O líder Botafogo, no único jogo de sábado, venceu o Bragantino por 2-0. Botafogo abriu 12 pontos em relação ao Flamengo, que é o vice-líder. Cruzeiro e Curitiba empataram, aliás, 3-0, o recorde de uma rodada deste brasileiro. São 10 0-0 até agora no brasileiro, 3 só nessa rodada. 3 de 8 jogos, né? Bastante coisa. Curitiba 0, Cruzeiro 0. Esse resultado é importante para o Corinthians, já que o Curitiba está na zona do rebaixamento. Se vencesse, poderia pressionar o Corinthians na próxima rodada. Agora, com esse empate, o Curitiba nem na próxima rodada, dando tudo certo, para o Curitiba errado, para o Corinthians, alcançaria o Corinthians. Então, um resultado bom, embora tenha sido fora de casa. O Curitiba jogou melhor que o Cruzeiro, inclusive. Fla-Flu, sempre digo, se somar o Diniz e o São Paulo e fazer vezes 10 não dá meio caçapa, mas enfim, os treinadores que disputam o troféu imprensa são apaixonados pela mídia, paga pau, fizeram um jogo de 0-0, o Fluminense foi melhor que o Flamengo, especialmente no segundo tempo, um jogo mal arbitrado, que o lixo do VAR maldito influenciou no resultado, mas tem gente que acha esse lixo de Vartebol legal, então quem aprova essa palhaçada que justifique. Você sabe que aqui sempre fui contra esse lixo, independentemente do adversário, do time, né? Então, essa culpa eu não carrego. Quem defende o VAR é cúmplice desse lixo. São Paulo 4, Santos 1, outro resultado bom para o Corinthians se você pensar em rebaixamento, né? Em relação ao brasileiro, São Paulo passou inclusive o Palmeiras com esse resultado, São Paulo que será adversário do Corinthians na Copa do Brasil. Lembrando que o Santos só não está em situação ainda pior no brasileiro, porque na penúltima rodada o Bruno Aleu, aliás, o VAR tentou salvar, deu um pênalti absurdo para o Santos vencer o Curitiba. Mas enfim, São Paulo 4, Santos 1, Fortaleza 0, Cuiabá 1, gol do Davis, naquelas palhaçadas de saidinha de goleiro que tem gente que acha legal. O goleiro foi sair jogando lá na defesa, recuaram para o goleiro errou o chute, gol do Davidson. Inter e Palmeiras 0-0 muito pior do que Flamengo e Fluminense e do nível de Curitiba e Cruzeiro. Com isso, o Palmeiras venceu um jogo nos últimos 8, né? Um jogo em 8, o Corinthians venceu 5 em 8, mas enfim, quem gosta de número é só 5 vezes mais. Atlético Paranaense 2, Bahia 0. Esse resultado é importante para o Corinthians também, já que se o Bahia vencesse, ultrapassaria o Corinthians na rodada, com um jogo a mais, né? Mas perdeu, o Corinthians continua na frente. O próximo adversário do Corinthians no brasileiro é justamente o Bahia em Salvador, no próximo sábado. E nessa segunda-feira, Goiás e Curitiba terminam aí, Goiás e Atlético Mineiro. O Goiás, se vencer, não vai passar o Corinthians, vai para 14 pontos, tem 11, o Corinthians tem 15, mas é outro time que está contra o rebaixamento, então o Felipão ainda não ganhou nenhuma no Atlético. Se o Goiás não vencer para o Corinthians, pensando em rebaixamento, é um bom resultado. Se o Corinthians quiser pensar ainda em Libertadores via Campeonato Brasileiro, o empate seria o melhor resultado. Eu vou tirar aqui para vocês a rodada, né? É isso que a gente falou da rodada. Lembrando que nessa segunda-feira se inscreva no canal TV Sininho, fique ligado nas novidades que tem sorteio da Copa do Brasil. O Corinthians joga amanhã, depois do jogo tem live aqui no canal, contra o Universitário, pela Sul-Americana. Empate classifica o Corinthians, se perder por um gol vai para os pênaltis. Derrota 2 gols ou mais da Universitária, um clima de 80 mil pessoas no estádio, já vendo todos os ingressos, clima de guerra que o Universitário acha legal, que fez o provador físico aqui, que imitou o macaco, eles estão revoltados que ele está preso. Na opinião dessas pessoas, imitar o macaco não é nada demais, então eles estão revoltados com a prisão do preparador físico, um clima de guerra. Quando você vai jogar com a reservada, né? Quem jogou contra o América e vai jogar a Copa do Brasil está sendo poupado Sul-Americana, mas é interessante, por exemplo, o Moscardo, que começou jogando esses jogos, se sobressaiu, virou titular.
E o Roger Guedes deve ser o reforço desse time aí, já que o Roger Guedes, que adora um cartão amarelo, tá suspenso no Brasileiro, não pode jogar na Bahia sábado, então pediu para jogar. Vamos aguardar, mas deve ser reforço do Corinthians contra o Universitário. Certamente Carlos Miguel deve ser o goleiro, Rafael Ramos e Bidu que não jogaram contra o América os laterais, Caetano jogará na zaga, provavelmente com Bruno Mendes. No meio-campo, o Corinthians, Juliano pode ter outra chance como volante, Rony pode jogar, Maicon, que não jogou o último jogo, pode jogar. Felipe Augusto certamente vai jogar. Se jogar com o Roger Guedes, falta uma vaga aí, talvez pro Biro, enfim, vamos ver como vai montar o Vanderlei, o próprio Adson. Dá para fazer um time para tentar se classificar na Sul-Americano, tá certo? Bom dia, fiel. Vai Corinthians. Fique ligado aqui no canal Blog do Vitão. Boa semana a todos. Saravá São Jorge, que ele vai nos ajudar.